Olá! Esta semana continuamos a ouvir a nova série Fumaça sobre as consequências das alterações climáticas, especialmente sobre os mais vulneráveis: a serpente, o leão e o caçador. Se ainda não ouviste o primeiro episódio, a serpente, para aqui e vai ouvir, será mais fácil entenderes o que vai ser contado. Como alguns dos áudios que vais ouvir são em inglês, esta é uma versão totalmente traduzida para português. Se possível, use auriculares ou auscultadores. Fica com o episódio 2, o leão, parte 1. Chama-se Moaia Seassné e tinha 14 anos quando escreveu as frases na parede da escola. Víamos o que estava a acontecer na Tunísia e no Egito e juntámos-nos na escola. Pegámos em alguma tinta e pintámos as paredes. Escrevemos: Dr. Assad, você é o próximo. A revolta do mundo árabe propaga-se à Síria. 4 pessoas foram mortas, participavam numa manifestação pela libertação de 15 jovens autores de grafites que apelavam à revolta. População que reclama o fim do regime e reformas democráticas. Registaram-se depois da repressão violenta de um protesto. Menos 6 pessoas perderam a vida e dezenas ficaram feridas quando as autoridades sírias abriram fogo durante no ataque em das forças desafio ao partido da Baas do mesquita. presidente Bashar al-Assad. As forças governamentais dispararam contra centenas de jovens. As concessões do presidente sírio não calam os manifestantes. Multiplicam-se os protestos na Síria. A Síria está à beira de uma explosão, está a tornar-se numa bola de neve que vai estenderam-se a várias cidades, Dera ou Latakia. Estava no funeral O de presidente 12 sírio vítimas das reforça a manifestações. segurança Os militar. manifestantes têm saído à rua todos os dias. Pessoas foram mortas. Voltaram a ser sinónimo de repressão. Movimentaram pelo menos 4 manifestantes em Duma, nos subúrbios de Damasco. Homs viveu as 24 horas. 5 km em Zabadar, tropas sírias atacaram esta quinta-feira a cidade de Dera, onde a ofensiva contra a cidade de Já é aceito internacionalmente que estamos perante uma guerra civil. Nos últimos dias, mais de 200 mil pessoas fugiram de Alepo. Pelas ruas já há cadáveres de crianças, mulheres e homens. Milícias curdas árabes, assírias e circassianas. 17 grupos chegaram a acordo para fazer uma Estado fraturida. Islâmico na zona de Homs. Reagiu com bombardeamentos. Os do regime lançam operações de bombardeamentos a qualquer hora do dia ou da noite. O conflito interno já se arrasta há 19 meses. Já morreram 84 mil sírios. 2 anos e 80 mil mortos depois, 17 massacres que configuram um crime de guerra. Tornou-se uma Mais uma série de catástrofe bombardeamentos da aviação humanitária. síria em zonas controladas pelos jihadistas do rebeldes. Estado Islâmico O movimento do Estado Islâmico toma um campo de gás na Síria. controlará agora 40% do território. segunda ronda de negociações chegou este sábado ao fim, sem resultados. Pela primeira vez, os Estados Unidos e os aliados árabes bombardearam em conjunto posições dos jihadistas no norte da Síria. Força Aérea O secretário-geral da NATO qualifica de escalada inquietante a atividade militar da Rússia síria. A Força Aérea francesa ter morto com o apoio da aviação russa. Damasco diz que O Parlamento britânico aprovou a proposta para bombardear posições do Estado Islâmico na Síria. Pelos líderes da Turquia e da Rússia para mais uma ligação antiterrorista. A Turquia bloqueia a realocação dos curdos no diálogo. Os Estados Unidos e a Rússia acordaram um cessar-fogo para Alepo, na Síria. Pode estar em causa o cumprimento do plano de tréguas na Síria. O cessar-fogo durou apenas algumas horas. Falam em 4 bombardeamentos com bombas termobáricas que continham gás sárico. Damasco Israel, uso de Turquia, armas Irão e Síria trocam ameaças. Israel químico na Síria. O Daesh perde o último enclave no leste da Síria. O fim do Estado Islâmico na Síria. O califado foi derrotado. O Daesh chegou a controlar um território de 100 mil quilómetros quadrados. Entre a neve e a chuva, há refugiados agora isolados. Homens, mulheres e crianças vivem acantonados em improvisados abrigos subterrâneos. 652 crianças mortas durante os combates da Guerra Civil Síria. 850 crianças recrutadas à força para combater. Tenho medo de sangue. O regime de Bashar al-Assad bombardeou de forma intensiva, com o apoio de Moscovo, o último grande bastião de jihadistas e rebeldes na região de Idlib. Não param a ofensiva e controlam nesta altura mais de 70% do território sírio. Nunca a Síria, em guerra desde 2011, viu um êxodo populacional tão grande num período de tempo tão curto. O conflito na Síria arrasta-se há quase 9 anos. Já provocou mais de 380 mil mortos e milhões de refugiados. Há uns anos, Farhan Nassif,
uma jovem refugiada síria a viver nos Estados Unidos, disse a um jornalista do New York Times que, para perceber o início da revolta síria, ele tinha que entender o que aconteceu na seca. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Margarida David Cardoso. First of all, I hope to be of use here because I'm not an expert. Antes de mais, espero ser útil porque não sou um especialista no assunto, como te disse. Ganhei um conhecimento geral sobre isso porque A, é a minha área de investigação, B, sou sírio e C, porque sou dessa região. Então vi isso em primeira mão, embora durante esses anos fosse um estudante universitário em Damasco, quando a seca chegou pela primeira vez. Adam Al-Alul não é de facto um especialista em alterações climáticas, mas haverá poucas pessoas em Portugal que percebam tanto a guerra na Síria como ele. Doutorando em estudos comparativos na Universidade de Lisboa, aos 29 anos trabalha no ISCTE como investigador, dedicando-se ao estudo do conflito e da sociedade civil síria. Veio para Lisboa em 2014 com uma bolsa de estudo da Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios, dinamizada pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. E a Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios. Natural de Deir ez-Zor, a maior cidade do leste da Síria, a 450 km de Damasco, Adam viu a seca de perto. The drought that happened between 2006 and 2010. A seca, que ocorreu entre 2006 e 2010, atingiu as áreas do Rio Tigre, áreas que dependem do Rio Tigre para irrigação. E essas são algumas das terras mais férteis da Síria. A maior parte da agricultura na Síria vem daí. Atingiu o campo, basicamente a província de Al-Hasaka e Deir ez-Zor, áreas muito dependentes da agricultura. Al-Hasaka province and Deir ez-Zor. These areas were largely dependent on that. Al-Hasaka e Deir ez-Zor, onde Adam cresceu, são duas das 14 províncias sírias. Al-Hasaka, que faz fronteira com o Iraque e a Turquia, no extremo nordeste da Síria, era conhecida pelas suas terras férteis, de onde se tirava trigo, arroz e algodão para todo o país e onde se concentrava metade da produção de petróleo sírio. Sempre houve secas nesta região. Mas ao longo do século XX, os invernos nos países do Médio Oriente e do Norte da África, ao largo do mar Mediterrâneo, tornaram-se consideravelmente mais secos devido à crise climática. As secas são mais frequentes e intensas, de tal forma que 10 dos 12 invernos mais secos na região desde 1902 foram registados nos últimos 20 anos. De acordo com um estudo da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do Governo dos Estados Unidos da América, não é apenas a variabilidade natural do clima que explica o que está a acontecer. A emissão de gases com efeito estufa, com origem nas atividades humanas, e o aquecimento do mar à superfície contribuíram para o aumento geral da temperatura. As secas que Adam fala foram particularmente severas no nordeste da Síria, o celeiro do país. Os consecutivos fracassos agrícolas forçaram a Síria, que era autossuficiente em trigo, a importar. Toda a gente está a ser afetada naquela região. Os pastores são afetados, os agricultores perderam as suas colheitas, a situação é muito má. Esta é a terceira seca consecutiva. As pessoas esgotaram os seus mecanismos para lidar com isto e realmente estão a passar por uma situação muito difícil. A escassez de chuva significa falta de comida e de rendimento. Ao quarto ano de seca consecutivo, as Nações Unidas estimavam que 1 a 3 milhões de pessoas tinham sido arrastadas para a pobreza extrema. Os agricultores foram expulsos das suas terras. 800 mil sírios perderam os seus meios de subsistência. 200 mil deles simplesmente abandonaram as suas terras. Em 2011, numa altura em que uma onda de primaveras árabes varria o norte da África e o Médio Oriente, em países como a Tunísia, o Egito e a Líbia, levando à queda de vários líderes autoritários, uma frase grafitada numa escola síria, dirigida a Bashar al-Assad, ficou para a história. Doutor, és o próximo. Os suspeitos, 15 jovens com menos de 20 anos, foram detidos e torturados pelo regime, levantando uma onda de protestos pacíficos na cidade de Daraa, no sul, na fronteira com a Jordânia.
As forças de Assad dispararam a matar sobre a multidão, reprimindo violentamente as manifestações que rapidamente se propagaram a outras cidades. O que começou como uma revolta contra um regime autoritário transformou-se numa guerra civil com múltiplas fações, com a participação de grandes potências internacionais. A fúria e descontentamento contra o ditador sírio, cujo partido está no poder há quase 60 anos, foram o principal combustível desta revolta. E aprofundar isso é um trabalho complexo, que tem que reunir diferentes peças de um enorme puzzle ainda em construção. Um fator importante é que as guerras civis são fenómenos complexos, certo? Fenómenos complexos que não são monolíticos. Não os podes reduzir a uma única explicação. Mas o caso sírio é um exemplo de como a crise climática e a má gestão de recursos naturais podem alimentar revoltas já existentes. E de como respostas erradas de governos, ou a falta delas, podem tornar as populações ainda mais vulneráveis aos eventos climáticos. Um ciclone, por exemplo, torna-se um desastre se não houver um sistema de alerta eficaz, as casas forem mal construídas e as pessoas não souberem o que fazer. The first view mainly comes from Western experts, journalists. A primeira visão vem principalmente de especialistas ocidentais, jornalistas, etc. Nos últimos anos, as pessoas começaram a aprofundar as razões por detrás do conflito e da revolta síria, então esta visão alega ou vincula as alterações climáticas ao conflito sírio, principalmente por causa da seca em 2006 e das migrações forçadas, da pobreza que gerou. Um novo estudo constata que as alterações climáticas exacerbaram a pior seca de sempre na Síria moderna, agravando a agitação social no país e ajudando a empurrá-lo para a guerra civil. Não é uma coincidência que imediatamente antes da guerra civil na Síria, o país tenha experienciado a pior seca já registada. O interessante é que a guerra síria começou por causa das mudanças climáticas. Em Homs, tinha os agricultores que não tinham mais água por causa desta enorme seca, tiveram que matar os seus animais, começaram a revoltar-se e Assad veio e reprimiu-os com força. Nos últimos anos, jornalistas, analistas e políticos ocidentais procuraram explicar o início da guerra civil através dos 5 anos de seca extrema que antecederam. Em 2015, a divulgação de um estudo sobre a enorme cintura do crescente fértil, que vai desde o norte do Egito ao norte do Iraque, passando pelo território sírio, definiu grande parte da narrativa. Uma intensa seca na Síria, agravada pelo aquecimento global do planeta, causou migrações em massa das zonas rurais para as cidades, o que por sua vez contribuiu para os protestos de 2011. No entanto, a causa e efeito entre a seca, a migração e o conflito não é um facto estabelecido entre a comunidade científica. Embora seja certo que a seca, a migração e o início do conflito se encontraram no tempo, não é possível provar que uma coisa tenha levado à outra. E há outras cartas no baralho. É um exagero muito grande dizer que o conflito ou a revolta que o precedeu estão diretamente ligados à seca de 2006 e 2007. Adam tem outra visão. You have the second view, which mainly comes from Syrians and other. Depois tens a segunda visão, que vem principalmente de sírios e outros especialistas ocidentais, que consideram a primeira visão, antes de tudo eles desacreditaram-na, dizem que não é baseada em qualquer ciência ou evidência. E eles ofendem-se com isso, na verdade. Quando perguntas a sírios sobre as alterações climáticas, eles ficam principalmente ofendidos com esta tese. Porquê? Porque eles acham que isso dilui as suas reivindicações legítimas, a sua revolta e as suas denúncias socioeconómicas, etc. E que isso ignora completamente 50 anos de ditadura. Socioeconomic grievances, etc., and that ignores completely 50 years of dictatorship. Adam Al-Alul não nega a gravidade das atuais alterações climáticas. O que ele quer dizer é que a crise climática teve graves consequências na Síria, alimentando a revolta, mas não é a causa imediata por trás do conflito. As principais causas já lá estavam antes. Para as perceber melhor, é preciso enquadrar os 5 anos de seca que devastaram o nordeste da Síria no contexto de rápida liberalização económica e uma longa má gestão de recursos. É que durante estes anos, do regime de Bashar al-Assad, a população recebeu pouco ou nada. The rain levels decreased. Os níveis de precipitação diminuíram e havia na altura um grande movimento de perfuração da terra.
As pessoas começaram a depender de práticas de irrigação insustentáveis, incluindo a perfuração dos chamados black wells, poços não licenciados que basicamente sugavam os aquíferos daquela área até secarem. The so-called black wells, unlicensed wells that basically sucked the aquifers of the area dry. Os impactos das secas foram agravados pelas insustentáveis políticas agrícolas e de água implementadas ao longo de anos pelo Partido Baath, pelo qual Hafez al-Assad governou desde 1971 até a sua morte em 2000, ano em que lhe sucedeu o filho, Bashar al-Assad, desde então no poder. Na última metade do século, o governo sírio concentrou-se na construção de uma enorme rede para controlar o fornecimento de água, com barragens e extração de água subterrânea que permitiu expandir a área cultivável. Porque passaram a ter água, desertos e terras áridas tornaram-se campos de pasto. Mas essas políticas culminaram numa gestão de água ineficiente, em algumas zonas inexistente. Para garantir apoio nas áreas rurais, o governo favoreceu empreendimentos agrícolas megalómanos e alimentou uma vasta política de subsídios a culturas intensivas como o trigo e o algodão. Além disso, fechou os olhos a padrões insustentáveis de consumo de água, incluindo milhares de poços não licenciados, os black wells de que Adam fala. And when we talk about unlicensed black wells, quando falamos de poços não licenciados, estamos a falar de números assustadores. Por exemplo, só na cidade de Ras Al Ain, que é uma cidade pequena naquela região, havia cerca de 11 mil. There was around 11,000 black wells. Nos anos de seca, as ações e omissões do governo sírio agravaram de forma significativa aquilo que deixou de ser apenas culpa do clima, a escassez de água em áreas rurais totalmente dependentes da agricultura. Ao mesmo tempo, o regime limitou a cobertura da imprensa, de forma a retratar a Síria como vítima de fatores externos que fugiam ao seu controle. I think the major blow that was dealt to the farmers. Eu acho que o maior golpe contra os agricultores nestas áreas foi a liberalização. Políticas económicas de Assad, filho, que foram desastrosas, não apenas para essas regiões, mas para toda a Síria. Disastrous not only to these areas but to Syria at large. Nos primeiros anos de Bashar al-Assad no poder, entre 2000 e 2011, o governo sírio acelerou o ritmo de implementação de uma série de reformas neoliberais, de privatização e liberalização da economia. Licenciou bancos privados, reduziu taxas de juros e empréstimos, tirou o controle de preços, eliminou subsídios e criou incentivos ao investimento. Políticas implementadas sob a liderança de Abdallah al-Dardari, vice-primeiro-ministro para os assuntos económicos de 2005 a 2011, agora a trabalhar nas Nações Unidas como representante do programa da ONU em Cabul, no Afeganistão, e que foi recentemente nomeado para a equipa de 6 pessoas que irá desenhar um plano de reconstrução da Síria pós-guerra. Estas políticas transformaram uma economia controlada pelo Estado numa economia orientada para o mercado. The subsidies on fuel. Os subsídios aos combustíveis, ferramentas e outros produtos essenciais à agricultura foram retirados. Então, um litro de gasóleo, que na altura custava 7 libras sírias, aumentou para 25 do dia para a noite. Liter of diesel at the time was 7 Syrian pounds, and it rose up to 25 overnight. Muitos agricultores perceberam que já não valia a pena cultivar, dedicar-se à agricultura, porque já não chegava para se sustentarem. Então, o partido de Bashar al-Assad perdeu uma importante parte do seu apoio popular. And a lot of people argue that these Muitas pessoas argumentam que essas políticas económicas que atingiram a agricultura estão ligadas a uma tendência do governo de privatizar esse setor, porque Assad começou a conceder favores aos investimentos agrícolas privados, oferecidos como favores ao seu círculo íntimo de empresários. O Partido Baath essencialmente empobreceu a sua base rural porque desde os anos 70 era um partido socialista que falava sobre agricultores, trabalhadores, etc. Mas depois ignorou-os em favor de uma pequena classe de compinchas capitalistas próximos do regime de Assad. A small class of capitalist cronies that were close to the regime of Assad.
Para mim, tudo isto foi uma questão de má governança, mais do que uma questão climática ou ambiental. Claro que há uma questão climática porque os níveis de precipitação diminuíram, mas isso poderia ter sido evitado. A catástrofe que aconteceu na Síria, a seca, poderia ter sido evitada se houvesse boa governança na altura, mas não houve. O abandono das culturas significou para muitos o abandono do campo. Numa altura de liberalização económica e seca prolongada, mais de 300 mil famílias mudaram-se para as cidades. Em algumas aldeias, mais de metade da população. E aí, o emprego e as casas não chegavam para todos. The majority went to major Syrian cities, Damascus, Deraa, Hama, Aleppo. There are also people who went to work in Lebanon. Na altura, a maioria foi para as maiores cidades sírias, mas também houve pessoas que foram trabalhar para o Líbano. Eles trabalhavam em muito mais condições, e isso mostra o quão desesperante era a situação delas. 1 milhão de pessoas ficaram vulneráveis por causa disso. Estamos a falar de agricultores que sofreram impactos, mas não foram embora. Do mecânico, por exemplo, que consertava tratores agrícolas, mas também perdeu o emprego porque deixou de haver agricultores na zona. Lost his job because there were no farmers in the area anymore. Na casa de Adam, a seca era assunto à mesa. O pai começou a trabalhar em projetos de irrigação para mitigar os efeitos da falta de chuva, já esta ia funda na terra. A intervenção do governo vinha tarde demais. E Adam lembra-se de ouvir falar disso nas ruas. Não muito, mas falava-se. Era algo estranho à época. Ouvir críticas ao governo em plena luz do dia. Tinhas um governo que não respondia, e isso também contribuiu para aumentar as queixas das pessoas. Queria voltar ao início da conversa com Adam, em que ele me disse que se falássemos com outros sírios sobre a crise climática e o início da guerra civil, para muitos isso seria uma ofensa. Por acreditarem que isso afasta a responsabilidade de quem governou a Síria nos últimos 60 anos e permite ao regime de Assad culpar em fatores externos as suas próprias falhas. Queria perguntar-lhe então, quando a Síria escrever a história da sua revolução, que papel atribuirá à crise climática? It will definitely be mentioned, but I doubt that it's going to be... Será de certeza mencionado, mas eu duvido é que venha a ser mencionado como um problema de alterações climáticas por duas razões. Porque A, foi mais um problema de má governança do que qualquer outra coisa, e B, porque na verdade as alterações climáticas não são um grande tema na região. As pessoas que estão debaixo de bombardeamentos constantes, fome e tudo isso, não acho que seja uma prioridade para elas. Under constant bombing and starvation and all of that, I don't think it's a priority for them. It's very interesting for me to talk about this, because and to clarify this. É muito interessante para mim falar sobre isto e esclarecer isto. Para muitos sírios, a sua revolta foi puramente política contra uma ditadura que governou o país por 50 anos. Mas mesmo essa perspectiva está errada. Muitas pessoas, é claro, participaram na revolta por razões políticas, mas outras participaram por questões económicas, até por motivos religiosos. É por isso que eu digo que isto é um problema caleidoscópico. That's why I'm saying you need a kaleidoscopic issue. Como na Síria, as mudanças do clima podem não causar conflitos por si só, mas ao tornarem os eventos extremos mais frequentes e severos, podem levar problemas já existentes a um ponto de ruptura. Uma análise das universidades de Stanford e da Califórnia a meia centena de estudos concluiu que desvios na temperatura média aumentam o risco de conflito entre grupos em mais de 10%. É fácil de compreender isto se compararmos com o aumento do risco de acidente de carro em dias de chuva, mostram os investigadores. Chuvas fortes aumentam a probabilidade de um erro humano ou mecânico desencadear um acidente. Sem a possibilidade desses erros acontecerem, as chuvas não afetariam as taxas de acidente de carro. Mas sem as chuvas, ainda haveria alguns acidentes. Estes 10% ajudam-nos a ver a crise climática entre a nebulosa mistura de motivos que obrigam milhões de pessoas a deixar as suas casas. Na Síria, desde 2011, foram mortas mais de 500 mil de pessoas. 9 anos de conflito forçaram metade da população a fugir. 6,6 milhões de pessoas deslocaram-se dentro da Síria, mais de 5,6 milhões saíram do país. São hoje a maior população de refugiados do mundo.
Quantos destes saíram devido à crise climática, não sabemos. O que sabemos é que, se essa fosse a razão, não teriam direito a um estatuto de refugiado. No próximo episódio... Não existe uma legislação criada para refugiados climáticos. Aliás, usa-se muitas vezes essa determinação de refugiado climático, mas na verdade ele não existe. A meu ver, ele não é um refugiado. Ele ultrapassou o período de residência autorizado. Seriam considerados migrantes voluntários, como se eles quisessem ter saído, como, por exemplo, um estudante ou uma pessoa que venha abrir uma empresa em Portugal. Do sul do Pacífico a Moçambique, às Caraíbas e mais além, eu vi o impacto transformador e devastador da emergência climática em comunidades vulneráveis. Desastres que causam um sofrimento horrível e podem acabar com décadas de trabalho e desenvolvimento num instante. São sempre os países vizinhos que acolhem a maior parte das pessoas. Nós chamamos de crise migratória quando cá na Europa recebemos o que, por exemplo, menos que uma Turquia recebeu, e nós chamamos de crise. Agora imaginemos esses números a 100 vezes mais. E acho que não progredimos o suficiente para isto estar resolvido na próxima década. Este episódio foi escrito pela Margarida David Cardoso, o Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição, eu, Bernardo Afonso, fiz a banda sonora original, edição de som e sound design. Ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Euronews Portugal, RTP, TSF, SIC Notícias, Al Jazeera, NPR, MSNBC, Democracy Now! E Channel 4. Fazem ainda parte da equipa Fumaça: Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Acreditamos que é possível criar em Portugal o primeiro projeto de jornalismo financiado pelas pessoas. Se pensas o mesmo, apoia-nos. Para que continuemos a ouvir as vozes que costumam ficar caladas. Para que continuemos a contar as histórias que precisam de ser contadas. Considera tornar-te apoiante em fumaca.pt/contribuir. Até já!